Olá, investigadores, tudo bem com vocês? Eu sou a Monique e está começando mais uma investigação em série para vocês. Está começando o nosso mês dos namorados macabros, eu espero que vocês gostem. Então todos os domingos vou trazer casos de casais que fizeram grandes barbaridades. E hoje é sobre Ian Brad e Mayra Hidler. Eles ficaram conhecidos como os assassinos do pântano. Mas antes, se você já gosta desse tipo de conteúdo, te convido a deixar o like e de se inscrever no canal e ativar as notificações. Vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais, porque nós temos o Instagram e também o Facebook do Investigação em Série. Dito isso, bora pro nosso caso de hoje. Ian Sturr nasceu em Glasgow, na Escócia, em janeiro de 1938. Sua mãe era garçonete e passava necessidades financeiras e por isso entregou Ian com apenas 4 meses a um casal de amigos chamados John e Mary Sloan, que já tinham mais 4 filhos. Mas a mãe verdadeira não abandonou, ela o visitava, mas não falava que era sua mãe, tanto que o Ian a chamava de tia Peg. Quando ele completou 12 anos de idade, a sua mãe parou de visitá-lo porque se casou com Patrick Brad e foi morar em Manchester, na Inglaterra. Mas foi na adolescência que o Ian descobriu que a conhecida tia Peg era na verdade a sua mãe biológica. O Ian, gente, era muito inteligente, acima da média, mas era descuidado com os estudos e quando passava a se interessar por algum assunto, era muito obsessivo, como aconteceu pela ideologia ariana de Hitler. Ele colecionava peças, fotos e todo tipo de objeto da Segunda Guerra Mundial, ficando conhecido entre os amigos como um verdadeiro fanático pelo nazismo. Quando ele tinha 16 anos de idade, já tinha sido preso 3 vezes por roubo. Na região onde morava, ele era conhecido pela agressividade com os animais e na época escapou de um reformatório quando concordou em ir para a Inglaterra morar com sua mãe. A partir desse momento, ele ficou conhecido como Ian Brad, quando adotou o nome do seu padrasto, tentando levar uma vida normal, trabalhando em um supermercado. Nessa época, ele conheceu os escritos do pai do sadismo, o Marquês de Sade, na qual a crença sadiana enxergava o assassinato como um ato necessário nunca criminoso. O Ian aprendeu contabilidade quando foi preso aos 17 anos de idade e assim que conseguiu sair, não parou em nenhum emprego até que entrou num setor de estoque na empresa Melrose Mar Merchandising. Vamos agora falar sobre Mayra Hidler, que nasceu em julho de 1942 e Manchester, era a filha mais velha de Nellie e Bob. Até os 4 anos de idade sofreu violência física pelo próprio pai. Uma vez, quando uma criança irritou Mayra, seu pai mandou ela bater na criança e caso ela não obedecesse, ele a espancaria. Quando estava na Segunda Guerra Mundial, seu pai foi servir em alguma região da África do Norte, na Itália, então com isso, a Mayra foi morar com a sua avó, que ficou definitivamente com ela no fim da guerra, quando seus pais se separaram. Desde muito jovem, ela amava natação, era inteligente e se dava bem com as pessoas em sua volta. Seu primeiro emprego foi de babá e aos 16 anos de idade abandonou os estudos e foi trabalhar de balconista em uma empresa de engenharia. Depois de alguns anos, ela ficou noiva de Ronnie Sinclair, mas não durou muito o noivado porque não era o que ela procurava, ela queria sentir emoções. Quando completou 18 anos de idade, ela foi empregada na Melrose Merchandising e conheceu Ian Brad. Em primeiro momento ele a ignorava, parecia não gostar dela, mas de acordo com o diário de Mayra, ela o colocava em um pedestal e fazia juras de amor. O Ian, embora tivesse o perfil aparentemente heterossexual, na realidade ele era homossexual e não tinha interesse em Mayra. Não sei o que passou na cabeça do Ian, mas do nada ele aceitou sair com ela e achei bem esquisito porque ele levou a Mayra para assistir um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial no primeiro encontro. Depois que o relacionamento foi firmando, o Ian começou a convencer a Mayra a ler sobre Hitler e o Marquês de Sade. O relacionamento dos dois eu achei um pouco esquisito porque o Ian brincava demais com ela como se Mayra fosse sua presa. Ele fazia tipo uns joguinhos. Ele ignorava ela por muitos meses e depois voltava a falar com ela, mas isso deixava ela fascinada por ele. Ela tentava agradar ele de qualquer maneira, mudando a cor do seu cabelo, se vestindo e se maquiando da forma como ele gostava e posou para fotos pornográficas também. A partir daí, gente, o Ian começou a atacar outras pessoas. Foi como se a aceitação da Mayra ajudasse nessa escolha. E eles começaram a compartilhar literatura sobre assassinato, incesto e pedofilia. O Ian, gente, ele pensou muito em como fazer um primeiro crime perfeito. Eles até leram livros, se aprofundaram para
tentar entender aonde foi que os assassinos do livro erraram para eles não cometerem o mesmo erro. O plano deles foi o seguinte: a Mayra se disfarçaria e raptaria uma criança e a levaria a um pântano. E lá naquele local, o Ian estupraria, mataria e sumiria com o corpo. Eles fizeram até ensaios para lapidar esse método. Em julho de 1963, eles fizeram sua primeira vítima, chamada Pauline Reed, uma adolescente de 16 anos que estava indo a um baile. A Mayra observou tudo e os dois queimaram o corpo e enterraram no meio do pântano. No mesmo ano, em novembro, fizeram uma outra vítima de 12 anos de idade, chamado John Bride, que foi até o pântano pela Mayra, quando pediu a sua ajuda para encontrar uma luva que tinha perdido, mas ele teve o mesmo destino da primeira vítima. Em junho de 1964, sequestraram e mataram Kate Bennett, de 12 anos de idade. Já neste ponto, os dois acreditavam que eram invencíveis pelo fato dos corpos não terem sido encontrados. O Ian, ele se sentia superior por ver os rostos das vítimas nos cartazes de procurados. Em 26 de dezembro de 1964, em um parque de diversões, sequestraram Leslie Ann, de 10 anos de idade. Com a ajuda de Mayra, Ian tirou fotos pornográficas dela e no final enterraram o corpo dela no pântano. Depois de algum tempo, o Ian disse ao seu cunhado, David Smith, que era casado com a irmã de Mayra, que queria roubar um banco. Em uma de suas conversas, o Ian gostava de se vangloriar sobre seus crimes, mas o David ele não acreditava. Por causa disso, o Ian combinou para que David fosse até a sua casa para provar tudo o que estava dizendo. Eles sequestraram uma nova vítima numa estação de trem, um adolescente de 17 anos chamado Edward Evans. O Ian, ele saiu da casa para buscar o seu cunhado, que ficou combinado que ele ficaria do lado de fora da casa, até que o Ian, ele ia dar um sinal, que era acendendo a luz da frente da casa para que ele pudesse entrar. O David ficou sozinho na cozinha e acabou ouvindo um grito e foi correndo ver o que estava acontecendo. Ele viu o Ian batendo na cabeça de Edward com um machado, depois estrangulando a vítima com um pedaço de cabo elétrico. O David, gente, ficou em choque com tudo que ele viu, mas mesmo assim ajudou a limpar toda a cena do crime. Eu acredito que ele fez isso por medo do que poderiam fazer com ele. Nesse mesmo dia, o Ian ele tinha machucado seu tornozelo e por causa disso ele não conseguia levar o corpo da vítima até o pântano. Com isso, eles decidiram enrolar o corpo em um plástico e colocar no quarto de hóspedes. E antes do David ele ir para sua casa, ele teve que prometer que ele voltaria para ajudar a jogar o corpo no pântano. Mas como eu já falei para vocês, gente, o David ele entrou em choque. Então, naquele momento que ele entrou na casa dele, ele contou tudo para sua esposa e nesse mesmo momento ela ligou para a polícia. No dia seguinte, a polícia foi até a casa do Ian e eles encontraram o corpo no quarto e eles tentaram se explicar, mas não teve jeito. O Ian acabou sendo preso enquanto Mayra permaneceu em liberdade por mais 4 dias. Ela estava tentando abandonar o emprego e dar entrada nos benefícios trabalhistas para poder fugir da cidade. Durante o interrogatório, o Ian tentou incriminar David no assassinato para livrar a Mayra da sua participação. Só que o David ele falou onde estavam as malas que havia ajudado a esconder e disse que o Ian teria escondido na estação de trem. Os policiais procuraram por essas malas e encontraram um recibo dentro de um livro de orações de Mayra na casa deles. Com isso, os policiais conseguiram rastrear as malas na estação, encontrando diversas provas como 9 fotos pornográficas de uma criança, uma fita de áudio, provas da tortura, abuso e morte de Leslie Ann. Mais tarde, eles encontraram na casa um caderno com o nome de uma das vítimas rabiscado, o que era uma prova do envolvimento deles também. Encontraram ainda fotos do casal onde tiraram na região do pântano e os policiais ficaram com a pulga atrás da orelha e foram até o local. Eles passaram um mês verificando a região e encontraram o corpo de Leslie Ann. Após, ao longo dos anos e dos julgamentos, os dois não admitiram os crimes. Várias vezes eles foram levados até o pântano para apontar os locais que deixaram os corpos, mas não adiantavam, eles não falavam. Depois de algum tempo, eles encontraram os corpos de Pauline e logo após encontraram o corpo de John. Mas o corpo de Kate Bennett nunca foi encontrado e a sua mãe enviou muitas cartas para Mayra e também para o Ian, implorando para que indicassem o local, mas nunca falaram. Em 1971, a Mayra perdeu o contato com Ian e entrou em um novo relacionamento com uma oficial da prisão que era lésbica. Naquela época não tinha código de conduta sobre isso. Depois de um tempo, o Ian enviou uma carta a um repórter falando de mais 5 vítimas, mas não disse os nomes delas.
Então, poderia ser mentira para apenas mostrar o quão mal ele foi, né? Então a polícia foi atrás dessas informações, mas eles nunca encontraram nada. Já a Mayra, durante os anos, tentou conseguir sua liberdade, mas foi sem sucesso. Ela faleceu em novembro de 2002 depois de uma pneumonia causada por uma doença cardíaca. Já o Ian recebeu o diagnóstico de psicopatia depois de 19 anos de prisão. Ele morreu de doença pulmonar restritiva em 15 de maio de 2017. Ele foi cremado sem cerimônia e suas cinzas jogadas no mar durante a noite. É isso aí, investigadores. Esse foi mais um caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui embaixo nos comentários se vocês já conheciam esse caso, o que vocês acharam. Não se esqueçam de deixar o like, que vai me ajudar muito, e se inscrevam no canal. Vamos se ver então no próximo vídeo. Até mais, investigadores!